Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este podcast está integralmente de quarentena. Em tempos de pré-colapso do sistema de saúde e de preparação para a recessão global provocada pelo apocalipse coronga, a gente traz um episódio para te distrair desse inferno e te fazer pensar em outros infernos. O importante é você não sair de casa, correto, tio? É difícil? É. Mas a gente espera que todo mundo tenha essa consciência. Aliás, se você precisar sair com o seu bichinho, escolha um horário alternativo em que haja o mínimo de movimento na rua, evite passeios longos, se puder evitar elevadores, melhor ainda. Se exercite com seu bichinho em casa, sempre que possível. Gastar energia em casa já alivia a vontade louca de passear. Vamos lá. Sabe quem foi o nosso convidado do programa de hoje? Exato. O tutor do mundo dos gatos, Denis Almeida. Mas os gatinhos não participaram das gravações. Tá faltando gato na podosfera? Tá faltando. Mas a gente não pode esquecer da Kiki, que de vez em quando participa lá do Café Seletor. Beijo, Kiki. Beijo, Glennis. Vamos correr pro episódio, pois a conversa foi bem recheada. A gente comentou muita coisa e demos várias recomendações. Todos os links das recomendações, assim como os nossos perfis pessoais, estão na postagem deste episódio em notamanuscrita.com. Lá você também encontra os links para os perfis do Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram. Ambos são @nãopodetocar, sempre com um D no mudo, e são comandados pelo Titi. Também na postagem você encontra o link para todas as formas de ouvir o Não Pode Tocar. Nós estamos em todos os agregadores de podcast e todas as plataformas comumente usadas para ouvir música, como o Spotify e o Deezer. Dá para se inscrever para receber nossos episódios até por e-mail. E no final da postagem você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente para que a gente continue a produzir conteúdo gratuito e independente. A gente aceita contribuições mensais de R$5, mas pode também colaborar esporadicamente com qualquer valor pelo nosso perfil do PicPay, que também é @nãopodetocar. Neste episódio, eu, Fabiana Pedroni e Alana de Oliveira recebemos o professor de História e Literatura, Denis Almeida, para discutir sobre os males da idealização do passado. Gente, é isso. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem uns dos outros e vamos derrubar esse desgoverno para a gente poder sobreviver.
Então, de certa maneira, a gente já começou. O que a gente vai falar, aqui que a gente tem já as duas vozes, que elas são vozes já do programa. Fabiana, diga oi, Fabiana. Oi, olá. Essa voz é a Fabiana. E a Alana de Oliveira também. Diga olá, Alana. Olá, pessoas. E hoje a gente está recebendo aqui uma visita, um imenso prazer, com muita felicidade, que eu vou chamar a voz do professor de História e Literatura, Denis Almeida. Bem-vindo, Denis. Gente, obrigado, assim, de coração. Fico muito feliz de poder voltar, né? Já participei de um Pataquadas com um trechinho sobre o IFAM e estou muito feliz e quero conversar com vocês sobre... eu tô sem jeito, gente, desculpa. Não, porque assim, na prática você já se tornou quase um participante do Não Pode Tocar. Você sempre comenta os episódios, sempre auxilia muito na divulgação. A gente já teve alguns temas raciocinados que poderiam ter a sua participação com a gente, né, na gravação. E agora calhou nessa início da terceira temporada, esse nosso segundo episódio, de a gente encontrar um tema que ele é um tema estranhamente muito atual. Mas antes de a gente entrar na pauta, gostaria que você se apresentasse melhor para quem nos escuta. Então você diga pra gente quem você é, o que você faz, de onde você veio, para onde você vai? Eu sou Denis Almeida, professor de História e Literatura, bacharel e licenciado pela Universidade de São Paulo, aqueles baderneiros. Vim de Minas Gerais, da roça, menino criado na terra batida, no meio do pasto. Vim para São Paulo, estudei e agora eu não sei para onde eu vou. Não sei, só sei que eu tô indo. Não, é uma boa apresentação, assim. Eu vou te dizer que ainda faltam coisas nessa apresentação, porque o Denis, ele é extremamente ativo no Twitter. Falou do Denis, a gente tem que falar de aula fio. Isso é um dos mecanismos aí pedagógicos que o Denis utiliza e que são extremamente eficientes. E condiz um pouco com o nosso tema, que também, já que a gente está trabalhando hoje aqui com um professor de História e Literatura, a maneira como você lida com história no Twitter, eu acho muito interessante, assim. Vale explicar o que é uma aula fio e qual o seu processo para compor essas aulas fios, que são extremamente interessantes e detalhadas, muitas vezes. Sim, a aula fio, ela começou como uma terapia. Eu estava meio que sem ter o que fazer, estava semi-desempregado, estava dando aula só de literatura e eu queria falar sobre história, sobre educação. Eu tinha começado a usar o Twitter e resolvi falar, por que não usar o Twitter para fazer uma sequência didática? Só que o que acontece? O meu processo, ele é diferente porque eu não escrevo tweet por tweet. Eu escrevo o texto inteiro, jogo ele na parte de edição do Twitter e aí eu vou editando para que os parágrafos fiquem no tamanho de um tweet. Exatamente. E aí, por último, salvo o fio inteiro. Aí, por último, eu vou e coloco meme, imagem, qualquer coisa que contextualize o fio inteiro. De maneira que tenha uma sequência narrativa, que é o texto, e uma sequência imagética, que são os GIFs e as imagens. Que, aliás, essas são partes fundamentais das aulas fios, é conseguir acompanhar os GIFs e as imagens que você escolhe. Acho que você até já comentou que dá mais trabalho para escolher os GIFs e as imagens do que para compor o texto. Não, tem fio que eu demoro, sei lá, meia hora para escrever, e eu demoro 2, 3 horas para escolher as imagens. Porque eu vou lá, abro o cardápio de GIFs do Twitter. Aí eu vou lá e coloco a palavra em português. Olho, não tô achando. Coloco em inglês. Olho, não tô achando. Tento francês. Mas no inglês normalmente eu acho já. Mas demora, porque tem que ser, pra mim, a imagem ela não pode ser uma coisa só decorativa. Ela tem que realmente ilustrar, no sentido de que, olha, é uma contextualização visual. Uma fala que combina muito aqui com o nosso podcast, né? Que a gente não vai usar a imagem de uma maneira supérflua, né? A imagem, ela nunca tá sobrando. Eu odeio quando a pessoa vai lá e coloca num livro didático, num texto, qualquer coisa, ele coloca a imagem só pra colocar. Eu quero morrer com isso, gente. Eu vou só puxando assim, né? Toda vez que eu vejo uma imagem que ela tá desconexa, eu pergunto, né? O que é isso? O que é isso? As pessoas ficam putas, né? Como assim, o que é isso? É uma imagem? Não, mas ela não tem conexão, mas então ela é outra coisa. Não sei o que é isso. Mas, gente, isso já dá o tom de quem é o Denis, o que ele tá fazendo aqui. Se ele é um professor de História e Literatura, que ele faz aula fio, que ele tá no Twitter, que ele tá separando o GIF junto com as informações, você já imagina que a gente não vai trabalhar nesse episódio com história por um viés muito tradicional, ou palavra mais acadêmica para isso, chato. A gente não vai tentar trabalhar aqui com história, mas de uma maneira não chata, de uma maneira um pouco mais instigante. Isso porque o nosso tema hoje, o episódio de hoje, vai discutir um pouco dos males da idealização do passado. Talvez o desejo de retorno
para uma época mais simples, sempre tem existido em todos os lugares. Quando nós falamos dessa maneira, parece que esse é um sentimento simples e inofensivo. Saudades de um outro tempo. O desejo de retorno, o revivalismo, o saudosismo e o passadismo surgidos com a nossa modernidade no século XIX possui características muito próprias. Os habitantes dos nossos centros urbanos começaram a dizer que a vida no campo é mais tranquila. Só que muitos desses habitantes jamais experimentaram a rotina do trabalho exaustivo da roça. A formação dos sentimentos nacionalistas alimentaram e incentivaram as buscas por mitos puros de origem das nações. Artistas românticos repudiaram as categorizações frias do racionalismo iluminista e professavam um retorno para um gótico idealizado. Essas posturas não deixavam de conter uma vontade de produzir um mundo novo. Só que para apontar para um ideal futuro, os modernismos inventaram raízes mais sólidas que a própria terra onde essas raízes brotavam. O futuro, felizmente, jamais se rendeu aos planos universalistas modernos. Nada disso é tão recente. Será que nós somos imunes ao aprendizado? A cada vez que a realidade se nega a seguir os nossos sonhos de juventude, nós nos recusamos a encarar a atualidade e reclamamos: no meu tempo é que era bom. Ou lamentamos: que tempo bom que não volta nunca mais. Isso é o tema do nosso episódio de hoje. Esse episódio a ideia desse episódio surgiu de uma experiência que a gente fez no ano passado, na nossa segunda temporada, mas que ela parou. Em algum momento a gente decidiu parar de fazer isso, e eu vou pedir para a Alana comentar um pouco de como que foi produzir, na nossa temporada passada, o quadro Faixa Comentada. Aí, por favor, explica o que era o quadro Faixa Comentada e por que a gente parou de produzir esse quadro. O Faixa Comentada foi um quadro que começou meio que por acaso. A gente às vezes comentando sobre algumas músicas um pouco antigas e que fizeram muito sucesso em algum momento, tipo cantores que fizeram sucesso com uma música e desapareceram, tipo aquele Robinson que era o Anjo, alguma coisa assim. E aí eu sempre tenho esse costume às vezes de quando abrir essas músicas, olhar os comentários no YouTube. E aí tem uns comentários que são muito engraçados. A gente ouvindo essas músicas e eu lendo os comentários, e aí de repente o Rodrigo surgiu com essa ideia de vamos colocar isso no encerramento dos episódios. Aí a gente fez, acho que em uns 3 episódios, alguma coisa assim, 3 ou 4 no máximo. E eu não sei exatamente por que a gente parou. Assim, na minha cabeça a gente só parou, assim. Em algum momento a gente parou. Eu vou refrescar sua memória, assim. Posso refrescar sua memória? Tá. Ok, teve um motivo? Teve um motivo. Eu esqueci? Okay. Eu vou refrescar sua memória. O motivo é que chegou um momento em que você mesmo já estava incomodada por não encontrar comentários que fossem tão engraçados. Majoritariamente os comentários eram: nossa, essa música aí da época que o amor era puro, hoje em dia é só funk, é só baixaria. Quem dera a gente tivesse músicas hoje em dia assim. A nova geração não sabe o que é música de verdade. Chegou uma hora que só tinha comentários desse tipo, assim. Verdade, porque às vezes a gente pensava, igual o Sandy Júnior voltou a fazer turnê, e aí eu fui olhar umas músicas antigas, coisas assim do Sandy Júnior, e aí os comentários eram basicamente coisas assim, de não se fazem mais músicas assim, músicas puras, sentimentos puros, e inocência, e não sei o que saudade da minha infância, ou então pessoas mais velhas, mas que já não eram mais crianças na época de Sandy Júnior, mas falavam que mesmo assim gostavam, porque eram músicas puras, sentimentos puros, e aí basicamente toda vez que a gente pensava em alguma música que seria interessante usar, a gente ia nos comentários e era basicamente isso. Eu não sei se eu expliquei direito que o Faixa Comentada eram as músicas e eu lendo os comentários que eram feitos. Não sei se eu comentei exatamente isso, mas era isso. A gente colocava a música e eu lia os comentários que eu achava no YouTube. Porque eu li a pauta, eu vi lá que tava o Faixa Comentada, eu fiquei, gente, que faixa comentada? Até vocês começarem a falar, pensei, meu Deus, eu faço parte desse podcast, que coisa absurda. E eu não lembrei, eu lembro que teve isso, mas eu acho que a coisa foi tão orgânica e não, chega, já deu, que sumiu naturalmente, assim, eu não me dei conta que em algum momento a gente só parou de fazer, de vocês pararem de fazer o final. Eu não tinha me tocado nisso ainda. Isso foi uma coisa que rolou durante o ano passado, né, e você imagina que desde então esse episódio já estava na cabeça, desde então a ideia de gravar um episódio pra gente comentar quais os problemas disso, quais os problemas desse comportamento, que é um comportamento recorrente, já estava ali. A gente demorou pra gravar, mas calhou da gente
de gravar agora no início de 2020, em que algumas das consequências desse tipo de pensamento, as piores consequências desse tipo de pensamento, elas se tornam cada vez mais evidentes, assim, embora já sejam coisas que são discutidas há muito tempo já também, e a gente vai se embrenhar um pouco mais nessa história. Então a gente imagina que estão essas pessoas nos comentários do YouTube, pegam uma música que é uma música pop, uma música que fala de relações amorosas, e a pessoa vai, de alguma maneira, ao invés de comentar sobre aquela música, gastar o seu tempo comentando em como que as músicas de hoje lhe parecem ruins, e aquilo é que era uma música boa. E talvez se a gente voltasse à época em que aquelas músicas foram lançadas, a gente encontrasse pessoas que falassem, nossa, olha que música superficial. Na minha época que tinha música de conteúdo, música que discutia algo interessante. E aí você volta para aquela época e isso aconteceria novamente. Isso fica nitidamente algo desagradável de se fazer e parece algo muito besta, né? Só que não sei se esse é um sentimento que ele é tão incomum e talvez mesmo que a gente critique, a gente também tem um pouco desse sentimento. Eu ia perguntar para vocês se vocês já tiveram esse sentimento que eu vou identificar de uma maneira um clichê, mas funcional. O sentimento de que você nasceu na época errada. Eu ouvi o texto introdutório, eu lembrei de uma historinha que eu passei uns anos atrás numa escola. Assim, quem me acompanha um pouquinho sabe que eu vim da roça mesmo, né? Fui criado em fazenda, sítio da família, tudo. E era uma vida que, obviamente, eu tenho boas lembranças e tudo, mas quando alguém me pergunta sobre se eu queria que meus filhos tivessem a vida que eu tive, eu falo, óbvio que não. Era uma vida que tinha certo sofrimento material, né? Tem umas coisas que, às vezes eu conto pra minha esposa, ela fala, não é possível que foi assim. Era desse jeito. Só pra ficar em um exemplo. Eu lembro quando eu era pequeno, meu avô mandava a gente buscar as vacas pra tirar leite, e eu não tinha sapato. O sapato era pra ir na missa de domingo, no máximo. E eu ia com chinelinho mesmo, ou às vezes até descalço. Até o pasto, no meio do ano, na Serra de Minas, frio pra caramba. Vai parecer cômico, mas é verdade. Eu ficava procurando o cocô que a vaca tinha acabado de fazer pra pisar e esquentar meu pé. Eu procurava isso. E aí, anos depois, fui trabalhar num colégio de destaque até, na região dos Jardins, em São Paulo. E aí eu lembro que a minha diretora, ela gostava de puxar assunto comigo na sala de professores, lá no intervalo, falando, porque o Denis é que nem eu, veio da roça, porque a vida na roça é muito simples, a vida na roça é muito gostosa, a vida na roça é isso, a vida na roça é aquilo. E eu sabia que um dia ia acontecer uma coisa, que é o que aconteceu. Eu não estava num dia bom, ela veio com essa história, eu falei assim, o problema é que quem tem saudade da roça é quem não foi pobre na roça. Quem foi pobre na roça pode até ter boas lembranças dela, mas não quer voltar pra roça. E virou aquele climão. Mas foi o dia que eu ainda era bem mais jovem, eu me toquei de que a lembrança das pessoas muda de acordo com o lugar social delas e de como esse lugar social também vai mexer em como elas guardam esses tesourinhos que elas têm na cabecinha delas. Isso que é muito interessante. Nossa, eu tava pensando em várias coisas aqui enquanto estava falando, né? Logo que você falou onde você ia pisar, né? De esquentar o pé. Antes de você falar, eu pensei, nossa, cocô de vaca é tão quentinho. Pois é. Dessas vivências. Mas como eu morei na roça, né? Só que com uma condição financeira, como você disse, melhor. Mas aí tinha um outro lado, né? Existia uma condição financeira melhor, mas a condição psicológica não. Então também tinha o outro lado, né, de achar que a roça é um local muito bucólico, em que você vai buscar a paz e tudo, e não, era um inferno, era gente armada, tem os outros lados, né, então esse querer voltar, ele é idealizado e muitas vezes também, não sei, eu acho que essa idealização, ela vem não só do lugar, mas de idealizar a própria memória. É muito comum as pessoas, você conversar com uma pessoa que você conhece há um bom tempo, você começa a perceber de como elas começam a lembrar de certas coisas de uma maneira que você estava lá também e sabe que não foi bem assim. Uhum. E não é que a pessoa está mentindo, não, ela realmente lembra daquele jeito. E isso é muito doido. Sim, e ela continua vivenciando isso desse jeito que foi o modo como ela apreendeu a realidade, né? Igual lá em casa a gente teve a casinha que era de cimento queimado, aquele vermelhão.
chão, né? Sim, E que depois virou lá moda. também era assim. Né, uns 10 anos, sei lá, virou moda. A maior felicidade da minha mãe foi quando a gente deixou esse cimento queimado e conseguiu depois na outra casa ter piso frio, porque você não tinha mais que passar o vermelhão sempre, porque senão o piso ele vai se desgastando, né, e como ele não era de uma boa qualidade, ele esfarelava com o tempo. Então era toda semana passar aquele vermelhão, ficar encerando e o negócio deslizava. Tinha sempre os outros lados. Mesmo essas coisas pequenas do dia a dia, eu achava aquilo lindo, porque eu era criança, então era o momento de eu vou brincar pulando, correndo pela casa com um pano, que nem uma doida, encerando o chão, mas vou ficar lavando roupa só pra lavar a mão, porque a mão fica toda... o vermelhão que eu tô falando, né, pra quem não vivenciou muito isso, é um tipo de produto, né, que você mistura numa cera, né, que você passa em cima depois do cimento. É uma espécie de uma cera. É uma cera, enfim, que meio vermelha, tem de cor verde também, que você passa, e toda semana você acaba tendo que passar várias e várias camadas. E era muito divertido, só que aquilo deixava a mão toda ferrada, né, toda manchada. E aí, pra limpar a mão, não tinha outro jeito, era lavar roupa. Então, era o dia de encerar o chão e lavar roupa na mão, porque a gente também não tinha máquina, né? Eu achava isso o máximo. Minha mãe odiava, porque era mais uma tarefa que ela estava perdendo tempo ali e poderia estar fazendo outras coisas, né, próprias da roça, de produção e tudo. Enfim, e aí eu sempre falava com minha mãe, num dia que eu tiver a minha casa, eu quero ter o piso vermelhão. Ela falou, claro, você vai morar sozinha e você que vai encerar, porque eu não encero aquilo mais, não. Ok. Eu tenho saudosismos, né, depende de como você vivenciou aquelas situações, com certeza. Fico pensando que tem esse antagonismo campo-cidade, sabe? Que ele se processa de maneira diferente, é claro, para cada geração. Tem algumas coisas que elas se repetem, que elas me parecem que continuam muito similares, assim. E é essa idealização, principalmente de quem não viveu no campo, de imaginar que o campo vai ser um lugar tranquilo, quanto ele é um lugar de trabalho constante. Não é um lugar... Sim, de violência, né, Rodrigo? Sim, de muita violência. Eu lembro... contava, minha avó ainda estava viva, né, e eu adorava chegar de surpresa na casa dela. Ela tá lavando louça, ela olhar pro lado, eu tava ali, sabe, fazer oi, vó, surpresa. E o dia que eu levei a Liliane na casa que meus avós construíram por último, né, ela olhou ao redor assim, ela falou, mas aqui... se ela estivesse na cozinha, se um bandido chegasse, ela ia só notar na hora que o bandido estivesse do lado dela. E eu falei, caramba, eu nunca pensei nisso, de como não é seguro. E não passou 2 meses e começou a ter uma série de assaltos naquela região de Minas Gerais ali, perto de Pitangui e Leandro Ferreira, por causa justamente esse era o modus operandi. As pessoas chegavam e surpreendiam os donos das casas porque não tinha obstáculo. E assim, isso não é uma coisa da nossa época, eu falei, isso não é uma coisa que começou agora. Sempre teve assalto no campo, sempre teve tiroteio no campo, o campo sempre foi um lugar, como a Fabiana falou, armado, sempre foi. Não tem essa paz, essa plenitude no campo. Não, sempre teve arma. Era uma coisa normal, sempre teve arma lá na casa do meu avô. Eu sabia exatamente até onde estava. Eu poderia ter pego, eu peguei, não deixar pra lá. Eu peguei, eu tava lá espingarda, eu sabia direitinho onde estavam as balas, onde que tava a pólvora, direitinho. Isso era uma coisa tão natural que não era algo escondido. E dava pra ver que ali é no campo das permanências na temporalidade. É uma coisa que talvez hoje nós estranhemos, mas... o meu avô, 30 anos atrás, não achava estranho, porque o pai dele agia desse jeito, o avô dele agia desse jeito, porque o campo sempre foi um lugar de violência. Então, aquela pergunta, né, aquele sentimento que eu nasci na época errada, eu tenho uma maluquice pelo seguinte, eu nasci num campo em que havia uma série de carências materiais, se eu comparar com a década de 80, de quem nasceu em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte, e de repente em 94 para 95 eu estava dentro de São Paulo, que foi para mim uma explosão, porque eu nunca tinha visto um prédio até ali. Aí eu olho e vejo aqueles prédios enormes ali perto das clínicas, e eu lembro da sensação de desnorteio, de não saber lidar com isso de uma maneira lógica no começo. Eu me senti muito perdido. Nossa, é um super baque. Eu tô imaginando aqui que eu, mesmo que eu tenha vindo da roça, por essa condição financeira também, pela minha família, na verdade, morar na capital, eu vinha muito pra capital, né? A gente foi pro interior com essa ideia bucólica, porque meu pai tinha depressão, então a gente pensou, vamos fugir da cidade, talvez o problema seja esse, porque a gente tinha
ele tinha um supermercado na época da inflação e tudo, e aí não teve outro jeito, né? Começou a ficar muito mal, e a gente foi pro interior. E achando que lá ia ter uma saúde e tudo mais, e deu mais errado ainda, porque ele saiu daqui com alguns problemas e chegou lá e encontrou pessoas armadas. E ele também se enquadrou nesse espaço, né? E eu lembro de ter saído de lá, mas eu já conhecia prédios, eu já conhecia algumas coisas, eu só não sabia que existia tanta gente, né? Que esse é um dos choques de quando você chega em São Paulo, de, nossa, existe tanta gente assim no mundo, né? Você sabe números e tudo, mas você vê isso passando por você o tempo todo, o corpo não consegue entender algumas mudanças assim muito rápido. Eu acho que esses deslocamentos que eles são não só do interior para a cidade, mas de mudanças, mesmo quando a pessoa mora sempre no mesmo lugar, mas esse lugar está numa modificação muito rápida, o corpo e a mente parece que não processa do mesmo modo. Então, um porto seguro é tentar achar que esse passado, ele é esse tempo bom, né, peraí, será que eu estou na época errada? Porque eu ainda não estou conseguindo me adaptar a essas mudanças na mesma velocidade que elas estão acontecendo. Essa segurança de eu estou na época errada, quase uma justificativa, né? Então é por isso que eu não me adaptei ainda. Mas tem coisas que não dá tempo. É no tapa mesmo, né? Eu vou puxar um outro tipo de experiência de se sentir na época errada, que é uma experiência que eu passei, vou imaginar que é uma experiência comum, da qual eu acordei, eu acho que razoavelmente cedo. Eu tive a oportunidade de acordar dessa ilusão razoavelmente cedo. E é uma ilusão. Fui criado com uma série de referências culturais e musicais que eram referências interessantes para as décadas antes de eu ter nascido. Então, aquelas referências que a gente costuma valorizar muito dentro da cultura pop, gostar das bandas que gravavam nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50, achar aquilo muito interessante, muito bom, ser criado numa família que ouvia rock, que ouvia MPB, e ouvir aquelas canções e falar, nossa, essas canções são boas, é disso aqui que eu gosto. Passar por essa influência estética e aos poucos, à medida em que você sai da bolha familiar de influência cultural, você conhece outros gostos, outras práticas, outros estilos, você se choca com aquilo. Pelo menos da minha geração de fim da infância e adolescência, havia uma postura muito nítida de considerar que rock era música de pessoas intelectualizadas, rock era música dos moleques inteligentes, e o restante não. Forró, principalmente, funk, samba, eram músicas de pessoas sem cultura, era música de pessoas burras. Isso ficava muito forte, era muito nítido. E eu reproduzia essa percepção de mundo até a adolescência, de maneira muito nítida. Até essa percepção ser destrinchada na minha frente quando eu tive que entrar em choque com um professor que veio com esse discurso, na minha época, que era bom. Na medida em que o professor começava a defender que na época da juventude dele, nos anos 70, nos anos 60 e os anos 70, era uma época melhor, era uma época interessante, e já na adolescência com conhecimento do que foram os anos 60 e os anos 70, eu me vi no atrito com os meus gostos, de perceber, peraí, durante um bom tempo, o sentimento que estava em mim era esse, de eu nasci na época errada, eu queria nascer numa época em que o rock fazia mais sucesso, em que tinha todas essas bandas que tocam essas músicas que eu gosto, e não nessa época de agora, em que tudo é axé, funk, samba, pagode dos anos 90 super forte, axé nos anos 90 super forte, e eu negava o gosto daquilo, e era como se eu quisesse ter nascido na época dos grandes sucessos do rock. E quando o professor falava aquilo e as experiências se cruzavam na minha cabeça, eu lembrava, que merda, eu não sou uma pessoa branca e rica, o que eu ia fazer nos anos 60 e nos anos 70, caralho? Se eu me transportasse pra lá, que merda ia acontecer comigo? Por que raios eu tô achando que aquilo lá é o que houve de melhor, é aquilo ali que é a música intelectualizada e não tá sendo produzido agora, sabe? Foi a época que eu comecei a raciocinar isso, de perceber que isso não fazia o menor sentido, mas já tinha passado por essa idealização. Tava aquele sentimento forte, que, nossa, queria muito ter nascido nos anos 50, queria muito ter nascido nos anos 60, a época do The Doors, como que eu ia ouvir músicas do The Doors, eu ia ter as pessoas se vestindo daquela maneira, que era muito mais interessante. Aí você cai na real, quando você estuda conteúdo histórico, você percebe que viver no passado nunca vai ser algo melhor do que viver o presente, nunca vai ser algo mais simples do que viver o presente. Essa foi uma
caída na real que eu tive, assim. Não sei se, por exemplo, a Alana já teve esse tipo de experiência com música, e falo isso até porque acho que a maioria das referências que eu me lembro de Alana passar, de coisas que ela ouvia na adolescência e no início da juventude, eram músicas mais atuais, eram coisas do momento, não eram coisas tão antigas, embora a família dela escute muita música antiga, e principalmente que a tia dela escuta muito rock, né, o rock and roll. Então, eu sempre ouvi de tudo, assim, porque basicamente a minha família, com a minha tia principalmente, mas a minha mãe também, que foram jovens nos anos 80, então sempre ouvi muito rock anos 80 em casa, tanto nacional quanto internacional. Mas mais nacional mesmo. Eu sempre gostei muito de rock, mais de pop, de tudo. Só que teve um período da adolescência que eu passei por isso também, de só o rock presta, pop, entrar em negação, assim, esconder meus CDs da Britney Spears, falando que aquilo era de um passado que não existia mais e que agora eu só gostava de rock. E aí, quando eu descobri, conhecia basicamente, né, de casa, assim, as coisas dos anos 80, e aí eu fui começando a descobrir rock anos 70, anos 60, e aí eu falei, nossa, anos 60, nossa, coisa incrível, né, contracultura, Woodstock, meu Deus, é isso. Eu passei por esse período, assim, na adolescência, mas foi muito curto, porque as minhas fases, elas sempre passaram muito rápido, assim. Pouco tempo depois eu já tava super fã de K-pop, com os meus 16 anos já era super fã de K-pop, enfim, as coisas sempre mudavam muito rápido na minha adolescência. E eu não sei vocês, mas tem uma coisa que aconteceu ultimamente, assim, que eu tenho reparado, né, ainda mais que você falou de K-pop agora, né, dessas questões musicais, como que a internet, ela pode mudar essa nossa relação também com o modo como a gente pensa os nossos próprios gostos, porque eu vim do interior e eu ouvia muita moda de viola, música mesmo né, mais interiorana, e ao mesmo tempo tinha ali uma referência que era do rock e outras coisas. Mas quando eu vim para a cidade, eu negava. Eu ouvia ainda, mas eu ouvia sozinha dentro de casa. Então, socialmente, eu parei de escutar ou dizer que eu ouvia, porque toda vez que eu falava alguma coisa de moda de viola, ninguém sabia o que eu estava falando. Então, teve uma certa uma pequena amnésia individual ali de não, então vamos deixar isso em esquecimento, né, uma certa pressão social para você mudar aquilo que você pensa como as suas próprias referências. Só que a internet, ela faz uma coisa muito doida, né, de você, chega um momento em que você tem contato com músicas muito, muito anteriores e ao mesmo tempo com músicas mais atuais, e isso fica numa bandeja tudo misturado, e você começa a perceber que a sua formação ou seja de gosto musical ou de preferência, enfim, nem sei que termo dá isso, mas aquilo que você escuta e que você começa a ouvir com maior frequência, tem uma relação, uma conexão entre uma coisa e outra, né, de todo esse histórico. Não tem como a gente passar muitas vezes, mesmo estando na roça, sem ouvir uma mistura que vai vir talvez de uma referência, igual o Rodrigo falou, né, de que ela vai vir um rock ali no meio, ou pelo menos um Raul Seixas, alguma coisa assim, mas junto uma moda de viola, um barrerito, e aí vai misturando com outras coisas, vai passar um funk também, porque, né, década de 90 vai ter os eventos sociais, você também vai absorver tudo isso, e aí chega um momento que você tem um certo poder limitado e também ilusório, claro, mas que tudo está numa bandeja e você consegue não se sentir talvez tão fora da sua própria época porque ela está misturada. Não sei se vocês têm essa mesma sensação, sabe, de que essas coisas estão ali ao seu alcance, elas existem de um modo hoje para uma parte da população, né, sempre, mas que é mais fácil você acessar, então esse voltar a esse passado ilusório, ele deixa de ser uma sensação de eu tô na época errada, mas de eu tô na época em que essas coisas estão ao mesmo tempo, elas continuam acontecendo ao mesmo tempo para mim, né, eu vou encontrar uma banda que eu não conhecia e que ela era, sei lá, de 1920, nossa, que interessante, e a partir desse momento essa banda é atual para mim, porque eu não conhecia antes, né? Tem uma certa diferença de como as informações chegam a gente também, e isso acho que muda o nosso modo de se relacionar também com o passado e também com a memória, né? Eu fiquei ouvindo você falar agora, é exatamente isso,
né? Hoje, o passado inteiro, ele é servido numa bandeja. E, obviamente, é muito bom que esses passados, que eles são no plural, né? Tem vários passados possíveis. E eu posso escolher esse passado. A gente tá vendo isso, como o Rodrigo falou, nesses movimentos políticos, ideológicos, eles escolhem um passado. E se eles não têm dentro das escolhas já existentes, eles vão lá e criam um novo. Acho que essa confusão, assim, que eu ia até aproveitar para pedir para você continuar a sua fala, de repente, esboçando um pouco disso, Denis, que a gente tá falando, a gente contou essas experiências aqui como experiências pessoais. E a gente não pode escapar da nossa experiência pessoal para pensar o passado. Não tem como a gente escapar totalmente disso. Ao mesmo tempo, o trabalho do historiador e o estudo da história, ele tenta nos demonstrar como que a nossa história ela se constrói coletivamente e como que as nossas experiências pessoais elas não são o suficiente para a gente estabelecer a história. Mas acho que a gente confunde muito isso. É muito difícil para quem não está dentro do debate histórico conseguir perceber essa diferença. Acho que essa é uma confusão que ela fica mais evidente nesse cenário que você e a Fabiana pintaram. Nesse cenário em que todos os tempos eles acontecem agora. E a gente tem documento de tudo de maneira muito, sabe, na nossa frente, assim. É tudo misturado, tudo entregado. Então isso se confunde mais. É uma coisa muito doida. Mas assim, resumindo, a gente parte do princípio de que memória e história não são a mesma coisa. A memória, ela pode ser usada na história, mas ela não é a história em si. É como aquele tio-avô, o tio mesmo nosso, que fala, a ditadura foi ótima. Ah, mas tio, a ditadura perseguiu pessoas foram torturadas, foram mortas. Não aconteceu nada comigo. Se não aconteceu nada com ele, quer dizer que não aconteceu nada com ninguém. Parte-se de uma experiência individual do tempo vivido, para uma percepção de como aquele tempo era no todo, no coletivo. E isso é perigosíssimo, porque isso pode servir, por exemplo, eu falei de ditadura militar, mas você pode falar isso para um menino que foi, vamos dizer assim, ele teve uma boa vida na Alemanha nazista. Ele vai falar, a Alemanha nazista foi ótima. Eu cresci, eu tinha meus brinquedos, eu ia pra escola todo dia, papapá. Veio a guerra, acabou isso, mas antes da guerra era ótimo. Não teve judeus mortos, porque eu não vi nenhum judeu sendo morto. Agora, quando eu falo isso, faz sentido pra vocês isso? O sentido que acho que a gente consegue captar de uma história como a história do Holocausto, por exemplo, ele é um sentido muito dependente. Eu falo, esse cenário que você pintou, ele é um cenário que a gente consegue descrever. Mas mesmo quem estuda história, vamos colocar como uma pessoa que estuda história, ainda é muito difícil pra gente conseguir absorver o peso da história quando a gente não tem produções que tornam isso algo apaixonado. Então eu ia complementar esse seu comentário sobre a nossa percepção do Holocausto, por exemplo. O que seria a nossa percepção do Holocausto se a gente dependesse basicamente dos estudos históricos, da documentação histórica, e a gente não tivesse produção audiovisual que tornasse o Holocausto algo apaixonado para nós? Ia ser terrível. Olha, é só pensar o seguinte, a maior parte do que as pessoas entendem de Segunda Guerra Mundial, elas não leram, elas viram. Elas viram em filmes, elas viram em desenho animado, elas viram em série, elas viram. As pessoas não leem tanto livro de história mesmo. Elas consomem muito material sobre o passado, mas sempre na forma de entretenimento. Aí vem uma outra coisa. Se o historiador, em geral, ele tem uma dificuldade enorme de produzir um livro, um estudo acessível para o público geral, uma coisa que seja, como você falou, apaixonante, instigante, algo que realmente faça com que a pessoa busque estudar e entender aquilo, tem todo um nicho de entretenimento que sabe que a história tem um apelo emocional para as pessoas. E eles usam isso. Aí vamos fazer a recriação do dia D. Vamos recriar o Rio de Janeiro do tempo dos cassinos. Vamos recriar a década de 50, 60, 70. Agora, há pouco tempo, estavam recriando a década de 90 numa novela. Porque sempre tem esse apelo. Pode ver que sempre que tem alguma coisa sobre uma produção artística de época, ela tem alguma visibilidade a mais. Porque a memória das pessoas é ativada naquilo. Mas a história muitas vezes não chega para essas mesmas pessoas que têm esse interesse. Mas enquanto divulgadores, nós não somos tão bons, em geral, quanto somos como ensaístas ou pesquisadores. E se a gente pensar, por exemplo, aí fica para os ouvintes responderem para si mesmos. Pensa em quantos filmes vocês assistiram ambientados na Segunda Guerra Mundial. Grandes produções, com uma direção de arte muito boa, uma reprodução visual muito boa. Agora tenta pensar em quantos filmes você assistiu com uma boa produção que retratavam a ditadura militar brasileira, ou as ditaduras militares da América Latina. A gente tem algumas memórias de música, de MPB principalmente,
mas em produção de audiovisual. Isso é bastante restrito. Para quem estuda história, para quem está envolvido com isso, para quem teve uma criação voltada para MPB, para as produções musicais dos anos 60 e 70, isso às vezes fica um pouco mais evidente, mas quando a gente faz esse comparativo, essa ilusão de quem está dentro dessa bolha, ela cai, porque você percebe que a gente nunca teve tantas produções que elas se dedicavam a mostrar isso. Você consegue exibir, sempre conseguiu exibir na tela quente filmes que mostravam o dia D, filmes que mostravam a derrota dos nazistas na Segunda Guerra. Agora, quando você produz um filme para contar a história do Marighella, isso causa um problema. E não é só porque é na nossa época, não é só porque a gente está numa época de domínio e ascensão da extrema-direita. Quando você produziu O Que É Isso, Companheiro, causou furor, causou discussão, sabe? Quando a gente tentou trabalhar da maneira mais eficiente com as comissões da verdade, isso causou um problema que tá ali na base do problema que a gente tem hoje, sabe? Então, imagina, se a gente não conseguiu trabalhar isso como documento, produzir o audiovisual para criar uma impressão da história ligada a essa documentação, ligada ao trabalho historiográfico, está muito mais distante. Acho que esse é uma das coisas que causa essa confusão que a gente tem hoje, em gerações mais novas, principalmente, em gerações mais novas, que está saindo da adolescência agora e que confunde muito as coisas. É até razoável a gente aceitar o tiozão que viveu de modo privilegiado nos anos 60 e 70, ele falar que ele é saudoso daquele tempo. Agora, é muito mais complicado quando a gente tem um jovem de 18, 20 anos que defende que naquele tempo era melhor. Isso a gente está pensando num lapso histórico de 50 anos, sabe? Um lapso histórico de 50 anos. A gente vai perceber que a gente pode arrastar esse lapso histórico e ele vai se estender muito mais para idealizações que pouca ou nenhuma relação tem com o que a gente deveria se preocupar nos dias de hoje. Quantas pessoas você já ouviu falando assim, eu amo história, eu adoro história. Aí você fala, que bom, e como é que você consome, como que você lida? Eu vejo muito filme, eu vejo muita série, eu leio livros. Aí quais livros que você lê? Eu leio os livros do Bernard Cornwell, eu leio livro de ficção histórica em geral, mas ele não pega o Queijos Verdes, por exemplo, do Carlo Ginzburg e lê. Ele não vai pegar um livro do George Duby, porque para essas pessoas, em geral, isso é inacessível. Ele não vai pegar um Eric Hobsbawm e vai ler. E qual é o problema? As pessoas têm se confundido cada vez mais achando que a história ela é baseada em opiniões e não em fatos. Elas dão pouca importância para fontes correlatas, ela dá pouca importância para verificação de conteúdo. Isso aí não tem muita importância, porque no final das contas é uma opinião. E isso aí é muito perigoso, quando você baseia todo o seu sistema epistemológico em opinião, em ser apenas opinativo. Porque a opinião, ela não tem que ser fiel aos fatos. É desonesta, é claro que é, mas a pessoa não vê essa obrigação. O que falta muito aqui no Brasil é de ter tratado, assim, a ditadura foi um período nefasto da nossa história. Isso não é questão de opinião. Os fatos mostram isso. Os dados estão aqui para corroborar o que eu estou falando. Não é uma questão do eu acho. Não, eu sei. O Getúlio Vargas, olha, pode ter havido uma série de avanços essenciais para a construção da nossa sociedade, mas ele também foi um ditador, entre 30 e 45. Isso não é opinião. Isso é fato. Os bandeirantes desbravaram todo o nosso território. Perfeito. Mas eles também escravizaram e massacraram populações indígenas. Isso não é opinião, isso é fato. Aí o que acontece? Você vê ainda esses jovens de 18, 19, 20 e poucos anos, como você disse, eles podendo achar que, assim, a informação e o dado, não é que a opinião e a informação e o dado, ela não é dada como se fosse um buffet que você pode ir lá, pegar qualquer elemento que queira e tratar da maneira que você quiser. Ele não entende que você tem que selecionar os dados exatos, colocá-los numa sequência e analisá-los de uma maneira isenta. E as pessoas se perdem nisso. E isso é perigoso. Isso criou muito desse estado de coisas que a gente estava falando desde o começo. Da pessoa poder criar um passado para si sem compromisso algum com os fatos que ele deveria se basear. E a gente vai então pensar, a pessoa está criando um passado para si, e a gente já conseguiu diferenciar aqui o peso da experiência pessoal e o peso da construção histórica coletiva. Agora, vou trazer algo que todos nós aqui na gravação assistimos esse começo de ano, e que não tem sido nada incomum, assim.
pra gente discutir um outro tipo de idealização mais extensa, tem ligação com fundações de mitos nacionais. Recentemente a gente assistiu um vídeo divulgado por uma organização de extrema-direita do Rio Grande do Sul, que é a Lux Brasil, que era um vídeo com um vídeo, assim, aquilo ali é crivo histórico, hein? Era um vídeo de alguém vestido como entre muitas aspas, gente, vamos colocar todas as aspas do mundo aqui, um cavaleiro medieval com armadura, com o logo dessa Lux Brasil e num escudo, carregando a bandeira do Brasil. Então ele é um cavaleiro, ele estava sobre um cavalo também, fantasiado, com uma suposta armadura de cavalo medieval, coitado do cavalo, e proferindo um discurso para libertar o Brasil dos invasores, com uma tentativa muito mal feita de falar em ordem e progresso no latim. Então você faz um slogan em latim com uma pessoa fantasiada de cavaleiro medieval com a bandeira brasileira cavalgando nos pampas. Foi esse vídeo que a gente assistiu. Não precisa assistir, fica com essa descrição, gente. Não precisa assistir, a gente não vai nem colocar link disso na descrição do episódio, não. Só vamos ficar com essa imagem. Por quê? A gente tem uma força muito grande hoje nos discursos de extrema-direita com a defesa de uma Idade Média que nunca existiu e que de alguma maneira se ligaria com o nosso destino. Que a gente deveria pensar no destino da nossa nação como um destino que fosse um retorno para essa Idade Média que eles escreveram, uma Idade Média que eles pintam como uma Idade Média de maior valor, de unidade cristã, de nobreza, de família nuclear, tradicional, europeia, e que essa seria a nossa origem e a gente deveria voltar para isso. Eu não vou nem fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que se vocês quiserem começar a xingar sobre isso, vocês têm toda a liberdade. Eu não queria xingar ainda, eu queria perguntar pra Fabiana o que ela achou do latim. Assim, eu não sou especialista em latim, né? Mas, por favor. Ok. Ok. Sabe aquilo que vocês falaram antes de... Não tem jeito, Fabiana. Não tem jeito. Não tem jeito. Não vai melhorar. Gente. E sabe o que é mais... Nem sei o que é mais complicado, não dá nem pra colocar quantificação em qualquer coisa quando você vê uma coisa dessa, né? Mas a gente tava falando e pensando desses... Porque você voltar ao passado no sentido de não de voltar, né? Porque a gente não tem máquina do tempo, mas nem saudosismo nesse sentido, mas de repensar o passado criticamente, tentar pegar essa história, se atentar aos fatos e criticar também os fatos, né? Aquilo que era ali consolidado como fato e que ele vai se modificando também dentro do próprio presente. E aí a gente se depara com uma coisa dessa, sabe? Isso é muito, muito doido, porque várias coisas a gente vai contextualizando. Eu entendo porque se chega num momento histórico em que isso é possível, mas estando dentro do momento histórico é muito complicado, sabe? É muito complicado a gente ver esse tipo de situação, porque até mesmo aquilo de você repensar o passado, repensar aquilo que se vivenciou para se pensar um futuro, ou se pensar mesmo o presente, né? Porque a gente não volta ao passado à toa. É sempre uma demanda do presente. Nem nesse sentido, essa demanda consegue ter algum significado que ela seja... Ai, eu não consigo nem ordenar minhas palavras, gente. Tô perdida até nos meus pensamentos. Mas, cara, é estranho, assim, mas tem uns acontecimentos, já vamos pensar em outros momentos históricos em que algo similar aconteceu, e isso fica menos estranho, assim. Parece muito bizarro quando a gente vê, mas no texto introdutório eu até comentei que a tentativa de idealização do gótico durante a formação dos sentimentos nacionalistas na Europa do século XIX, ela foi algo similar a isso. Era uma ideia se construiu uma ideia de Idade Média dentro dos pensamentos românticos no século XIX, e esse retorno a uma Idade Média idealizada promoveu o que a gente chama de neogótico no século XIX. Isso vai para as artes plásticas, isso vai para a arquitetura, isso vai para a literatura. Você pega no século XVIII, por exemplo, um Castelo de Otranto do Walpole, por exemplo. É um livro que hoje a gente classificaria como um livro de suspense e terror, e era a tentativa de idealizar o que seria essa vida mais interessante dentro de um castelo medieval. Você pega a ideia de restauração do violão
Nicolas Ledoux, um arquiteto no século XIX também, que defendia que você deveria pegar o edifício e refazer para que ele se parecesse mais com o ideal daquilo. Então, ao invés de você manter as ruínas de um castelo medieval, você iria reconstruí-lo para que ele se parecesse ainda mais com o que você acha que deveria ser um castelo medieval. Esse retorno ao gótico envolvia um sentimento comunitário, um sentimento que ele supostamente existia na época em que você passava gerações construindo uma catedral e que a cultura local ela se firmava depois de gerações nas práticas que aquelas famílias elas constituíram naquela localidade. Isso alimentou os sentimentos nacionalistas porque fazia com que as populações de pequenas regiões se diferenciassem muito das populações da região do lado, do que estava do outro lado da montanha. E você começa a estabelecer esse sentimento nacionalista na Europa, o que obviamente gerou uma série de conflitos. Também firmou parte dos estados modernos europeus. Então esse é um momento histórico, por exemplo. A gente revive um pouco disso na Itália fascista, por exemplo. A Itália fascista apagou a arte parietal de Herculano e Pompeia, ou impediu que algumas coisas fossem registradas, destruiu outras coisas, para que o que não parecesse tão nobre, tão puro num passado romano, não viesse à tona, e você pintasse uma ideia de uma Roma em que as pessoas eram muito éticas, em que todas as pessoas eram fortes, em que tudo era muito bem organizado. Então você não poderia, por exemplo, ter em Herculano e Pompeia um dos espaços mais requintados, um dos espaços mais frequentados da época, que fosse um prostíbulo, que a gente sabe que é a Casa dos Prazeres. Isso é mais conhecido dentro das ruínas de Herculano e Pompeia, mas isso não poderia ser colocado, porque não ia ser condizente com a origem que a Itália fascista gostaria de ter. Então a gente começa a construir origens, idealizar origens, na medida em que a gente quer construir um presente, quer estabelecer um presente. O mito nacional brasileiro passa pela ilusão de uma democracia racial, por exemplo. E uma coisa que não aconteceu, mas a gente vai apagar, deixar de lado o que foi incômodo para parecer que nós temos uma origem como nação. Isso tanto não funciona que a gente não tem um sentimento nacional íntegro no Brasil. Não dá para ter isso. Aí quando você pega hoje um conjunto de pessoas extremamente frustrada e que gostaria de ter uma origem no mundo que lhe permitisse, que lhe justificasse como macho alfa, que lhe justificasse como ser dominante, que lhe justificasse como a pessoa que deve ter o poder sobre esse mundo, você vai inventar esse passado vai se tornar essa Idade Média que nunca existiu e que se torna pra gente mais patético do que as tirinhas do Tio Patinhas voltando pra Idade Média. Sim, né? Porque o passado ele deixa de ser uma fonte de conhecimento, análise e reflexão para ser apenas um servo do presente, que o agente em questão vai lá, pega esse passado, tortura-o para que ele diga o que ele quer ouvir. Como é o caso do Mussolini com Roma, como é o caso do nacionalismo do século XIX com o gótico, como é o caso do brasileiro com essa, assim, fazer essa tentativa de ligar a origem do Brasil a uma Idade Média portuguesa. A cruz das caravelas é a cruz dos cruzados. Então os portugueses vêm para cá para disseminar a fé cristã, o modelo nuclear de família tradicional e por aí vai. E no final essa falsa democracia racial, que no final das contas essa ideia só serve para as elites poderem reafirmar o poder delas. É torturar o passado. O passado ele é torturado o tempo todo para que ele diga o que a pessoa que está torturando quer ouvir. Sim, mas é aquilo que a gente tem encontrado no dia a dia quando a gente vai conversar sobre história, sobre ideia de história, de memória. Eu estava na aula do doutorado e começou uma conversa sobre literatura, a disciplina é sobre literatura, mas começou uma conversa sobre questões de fato histórico, responsabilidade histórica em cima daquilo que se escreve, e aconteceu justamente aquilo que você estava falando antes, de você ter um encontro ali de uma confusão muito profunda entre aquilo que é você criticar o fato histórico, em como que ele se constitui, como ele deve ser encarado criticamente, né, porque você tem um fato, mas ao mesmo tempo uma história que ela é escrita, uma historiografia que ela é escrita por alguém, por um grupo de pessoas, né, e esse grupo ele está em constante modificação. Então o modo como a gente observa a história, o modo como a gente escreve essa história, ela também pode ir se modificando com o tempo, incluindo assuntos, fazendo esse processo de revisionismo, e que pra a gente está dentro desse momento muito forte de revisionismo, porque muitas das coisas que foram pensadas, esses fatos já ali como pensados com aquela ideia de verdade absoluta, etc., estão em constante, né, questionamento. Só que aí dentro dessas conversas
conversas a respeito de pensar quem que é aquele que detém o poder de contar uma história, como essa história é contada e o que ela é contada, veio aquele argumento de, mas é aquilo que eu acredito. Tá, né, opinião, memória, história, isso se junta tudo e acontece aquilo da bandeja que a gente estava falando antes em relação à música. Parece que o presente colocou todos esses momentos históricos passados e falou, tá, agora vamos escolher um aqui que seja mais cabível para a gente falar desse nosso incômodo presente. E essa imagem que vocês estavam falando agora desse cavaleiro medieval, enfim, como que ela puxa isso, sabe, de você ter um incômodo que é presente de um grupo social ali, né, marcado, que toma ali um poder durante um tempo e está se modificando, né, sempre modificação, mas ele traz ali uma insatisfação daquilo que está em modificação. Você tem um discurso que ele era patriarcal, que ele era contado por uma fala, por um grupo, e ele está se modificando, incluindo outros discursos, e isso causa insatisfação. E aí ele vai voltar para onde? Onde que causa maior comoção? E é interessante que, por um momento, quando a gente teve esse início, né, de modificações sociais, enfim, das eleições e tudo, não sei porque veio na minha cabeça que conservadorismo inevitavelmente ia trazer algo que era neoclássico, e veio justamente algo que eu não esperava, assim, mesmo pensando em todo esses retornos ao passado, de você voltar a uma Idade Média como algo que é romantizado, só que já um romantizado, né? Novamente aí por uma outra perspectiva já um tanto mais distorcida e com outros propósitos, de voltar a um discurso que coloca este homem como centro de novo, né, essa figura masculina, como o Rodrigo disse, e que vai distanciar muito do que era o retorno a esse gótico, a esse passado do medievo, do final do medievo, que muitas vezes estava ali mais direcionado a uma insatisfação em como se acontecia o processo também de industrialização. Né, algo que vai se modificar em vários discursos. A gente vai ter um Husking que vai estar falando ali o tempo todo de como que a indústria ela vai criar essa massa que é um produto que é idêntico a todos os outros produtos, e a gente perde aquilo que seria da identidade de um objeto que tem a sua imperfeição, mas é essa imperfeição que é perfeita. E é no tempo dos góticos que a gente tinha essa imperfeição perfeita. Então a gente tem que voltar a uma valorização da manufatura, por exemplo. E aí vem todos os outros discursos. Vamos fazer novamente igrejas e castelos que são ali góticos, neogóticos, etc. E aí a gente chega num momento presente em que esse retorno ele vai se voltar para esse mesmo momento histórico, né, dessa idealização de um momento histórico, mas a gente tem a internet, a gente tem o meme, e a gente tem outras referências e outro contexto histórico. Como que isso muda completamente, porque a ideia de memória e de história, ela tá entrando ali junto com todas essas outras coisas na mesma bandeja, e vira todo esse pompurri aí maluco. Eu fico fascinada, eu fico triste, mas eu fico fascinada. Eu vou até aproveitar um dos pontos da sua fala para puxar um esclarecimento que talvez a Alana possa nos dar. Assim. Do mesmo jeito que a mudança do sistema de produção para o industrial no século XIX incomodou ao ponto de incentivar, de dar energia para essa idealização do final do medievo, idealização de uma baixa Idade Média, a gente tem, principalmente com a terceira geração feminista, uma nova mudança do simbólico em torno do nosso meio de produção. Assim. A gente não causou grandes mudanças nos meios de produção, mas a gente começa a mudar simbolicamente os papéis de gênero, e isso causou uma reação. E essa reação se relaciona com essa idealização da Idade Média. A tentativa proposital de apresentar uma origem da nossa sociedade como uma origem que ela seja tanto da propriedade privada quanto do papel natural do homem hétero como um ser superior. Falou meu nome, até fiquei nervosa aqui. Nossa, tá. Assim, primeiro pensando nesse ponto de retorno à Idade Média e essa crise do macho, né, que algumas pessoas falam, isso é muito recorrente na história de modo geral, assim, quando você tem certos grupos minoritários conquistando mais direitos, você vê uma força contrária tentando fazer com que as pessoas continuem sendo subalternas, né, com o feminismo poderia ser diferente. A gente vive um momento hoje a partir dos anos 80, né,
da redemocratização, a gente teve muitos avanços sociais, inclusive em relação ao feminismo, em relação aos direitos da mulher, a gente teve muitos avanços, e agora a gente tem essa força contrária vindo muito forte, tentando conter esses avanços. Quando a gente fala de origem da propriedade privada, existe um livro, né, do Engels, que é A Origem da Família e da Propriedade Privada, e ele vai tentar traçar como que se constitui esse modelo nuclear de família, homem, mulher, filhos. O livro é muito interessante, mas tem alguns problemas, assim, porque ele vem de uma área da antropologia que já é ultrapassada, já é considerada, não se usa mais, assim, porque, enfim, novas descobertas são feitas e aquilo já é ultrapassado. Ele trata dos povos, digamos assim, originários, de uma forma que pode ser considerada racista, porque é uma tentativa de homogeneizar um pouco algumas experiências, e não existe exatamente muito dado para poder afirmar, fazer aquelas afirmações, mas mesmo assim é muito interessante para a gente poder desnaturalizar essa construção de família nuclear que a gente tem hoje. Ele vai citar a Grécia Antiga, e aí a gente tem mais dados para falar sobre isso, que a gente tem, por exemplo, o modelo família, né? A palavra família, ela vai vir do modelo que se constituía, que era o homem como o cabeça, e ali abaixo dele mulher, filhos e escravos. Então tudo isso era família. E a partir daí essas coisas, né, foi se modificando, mas pra gente ver como que essa ideia de família, homem, mulher, filhos, não é exatamente, não é assim desde que, sei lá, não é os primórdios e coisas assim. Isso foi construído de acordo com interesses políticos, sociais de cada momento. E eu acho que esse retorno da pensar essa Idade Média, como vocês estavam falando antes, acho que foi o último momento que teve essa construção, essa imagem desse homem como grandioso e que tinha todo esse poder, e um poder da igreja muito forte, que depois com a decadência, né, depois que acaba a Idade Média, a gente tem um período de revoluções, a gente vê que a igreja ela vai perdendo ela perde o poder e influência que ela tinha, e acho que esse retorno da Idade Média tem a ver com esse fator religioso, né, de tentar fazer esse resgate cristão, essa cruzada maluca. Até coloquei aqui nas referências, eu não tenho exatamente muita leitura sobre isso, mas enfim, como tem alguns textos que eu li que trabalham um pouco com isso, mas é um texto do Eric Hobsbawm sobre a inversão das tradições. Acho que o Denis, historiador, já deve estar mais familiarizado com esse assunto, mas ele vai falar exatamente disso, dessas tradições que elas são inventadas para poder justificar. Você pega alguns pontos específicos do passado e usa isso para poder justificar ações do presente, mas esses pontos, eles, enfim, são tradições que são inventadas, né? Pontos, eles não era exatamente assim que as coisas eram, né? O ponto era esse mesmo, assim, tanto a gente ter as tradições elas serem inventadas e da tentativa da gente buscar uma origem que ela melhor se adeque aos nossos anseios, muitas vezes recobre os nossos anseios. Às vezes isso aparece como uma tentativa de negar que o que a gente tenta fazer é estabelecer um mundo que ele seja mais confortável com as nossas concepções, com a ética que a gente professa, com a moral que a gente professa. E para encobrir isso você fala, não, olha, teve uma época em que era assim, isso aqui é a nossa origem. Então o que eu estou buscando não é nada de novo. Eu continuo sendo tradicionalista, eu continuo sendo conservador. E na prática aquilo no máximo se verificava em um lugar muito específico, em um momento muito específico. E é o que normalmente incomoda medievalistas de você falar de Idade Média, você voltar a uma época e falar, olha, nessa época aqui a igreja dominava tudo. Nessa época aqui as pessoas usavam armaduras e tinha esse homem super forte que era muito másculo e que não estava preocupado em discutir com ninguém, que pegava a sua espada e saía por aí conquistando o território contra os pagãos. E você pinta essa ideia de Idade Média, sabe? E que realmente ela não se verifica em documento essa unicidade. Se tem uma coisa que não era una, se tem uma coisa que não estava organizada abaixo de um poder supremo, ponto, era a Idade Média. Você tem 1000 anos de muita variedade, 1000 anos de uma diversidade de reinos, de uma diversidade cultural enorme. Em alguns lugares acontecia algo similar ao que algumas dessas pessoas contam, mas em grande parte da Europa não tem essa unicidade, ela nunca aconteceu. Você nunca vai pegar um momento da história e falar, aqui você tinha esse governo puro, essa moral pura e todas as pessoas agiam assim. Mas voltou, tá querendo voltar a uma época, quantos passos atrás você der, pior fica em relação a direitos das minorias, pior fica em relação ao que a gente conquistou, pior fica em relação à qualidade de vida das pessoas, pior fica. Aquela ideia de que o mundo tá ficando cada vez pior
é uma estupidez. O mundo não tá ficando cada vez pior. Se você pega os dados, você percebe que a gente aumenta a qualidade de vida. Sim, a gente continua sempre a ter problemas para resolver, mas definitivamente não é com o retorno a outras épocas que a gente faz com que esses problemas se resolvam. O máximo a gente quer que eles desapareçam, e eles não vão desaparecer. É mais ou menos assim. Você gostaria de voltar para a Idade Média e morrer de peste bubônica? Você gostaria de voltar para a Idade Média e só porque você consultou o médico A e não B ser acusado de bruxaria? Você gostaria de voltar para a Idade Média, onde a maior parte das pessoas não era um cavaleiro, não era um senhor feudal, ele era o servo da gleba? Ele vai querer voltar para essa Idade Média? Vamos pegar desse modelinho que a gente dá na aula pro Fundamental 2 de feudalismo. Nem vamos trabalhar na diversidade que você acabou de falar. Vamos pegar essa Idade Média padrãozinha de livro de Fundamental 2. Você quer voltar para aquela Idade Média mesmo? Você quer realmente ter uma infecção e não ter um antibiótico para te tratar? É isso que você quer pra sua vida? Não dá, né? E, cara, fica aquele recado pra pessoa assim: olha, amigo, se você tá pensando em voltar pra Idade Média, eu te contar, você não vai ser um cavaleiro matando orc. Não tinha orc na Idade Média. Você não vai ter uma música épica tocando pra você ir lá fazer um discurso eufórico lá pros seus soldados. Isso não vai acontecer, você não vai estar nesse lugar. Você não vai voltar pros anos 60 e cheirar cocaína com Keith Richards. Isso não vai acontecer, entendeu? Você não vai lá fazer ritual estereotipado, pagão, com o pessoal do DOS nos anos 60 e 70. Isso não vai acontecer. Você não vai ficar gastando a sua vida, desde a vida, nos anos 70. Não vai, cara. Você não vai curtir a época disso. Você vai estar num subemprego, você vai ter estudado só até a 4ª série, você mal vai poder ter informação, você não vai poder comprar jornal pra ler com qualidade, não existia internet, sacou? Não existia internet. Você não vai poder comprar o raio do seu iogurte grego no supermercado. Não tinha a merda do iogurte grego no supermercado. Você nunca ia ter acesso a isso. Você nunca iria saber que essas coisas existem. Então você não ia estar em nenhum daqueles lugares que os filmes te contam como positivos. Gritei de novo. A Alana citou A Origem da Família e da Propriedade Privada do Engels. Gente, os anarcocapitalistas estão recriando a Idade da Pedra, o Paleolítico, o Neolítico, a pré-história, para justificar o capitalismo criado no século XIX. Se vocês pensarem isso, é bem grave. Chega a ser estelionato, mas muita gente compra esse discurso, porque é um discurso que, como ele é ausente de uma reflexão séria, o que acontece? Ele é mais cômodo, ele é mais gostoso de ouvir. A história como entretenimento, ela é analgésica. Ela te tira todas as dores de cabeça, porque todas as contradições, todas as indiciocracias do nosso tempo são resolvidas. Olha, não é que é contraditório, isso aqui é natural, sempre foi assim. E aí se torna mais aceitável. É uma história analgésica, essa história de entretenimento, essa história showbiz. Agora, a história de verdade, a história que ela é o estudo do ser humano através do tempo, como diria o Mark Bloch, essa não vai te dar um analgésico. Ela vai gerar a dor de cabeça para você ficar pensando o tempo todo. E isso aí é que muita gente não aceita bem. E por isso que a história, entre várias ciências, é uma das que são mais pisadas hoje em dia. É uma das que são mais desprezadas. Por quê? Porque ela vai te fazer ver, não que as coisas são naturais, mas justamente que nós vivemos tempos contraditórios como sempre foi vivido através do tempo. E que nosso papel é buscar essas contradições e resolvê-las, para que os nossos filhos, netos e bisnetos tenham outras contradições para resolverem. Nossa, então a conclusão que a gente chega é que a história dói. Essa é a conclusão que a gente chega, que a história dói. Eu gostaria de terminar aqui, porque a gente já tá com 1h20 de gravação do episódio, fora os nossos extras, para não ficar um episódio muito longo. Quero jogar 2 pontos
pontos de reflexão para encerrar esse debate e depois pedir para vocês fazerem suas considerações finais e indicações. A primeira reflexão que eu gostaria de puxar, ela vem de um tweet, que eu não vou me lembrar de quem é. E ela era num tweet de alguém que estava com muita saudade do ensino médio, que falava, nossa, que saudade do meu ensino médio, que época boa, o ensino médio na época que a gente podia fazer as festas, e começava a apresentar várias lembranças do ensino médio positivo. E é óbvio que isso chocou a maioria das pessoas. Quem raios quer voltar pro ensino médio? Quem raios quer voltar pra época em que tava no ensino médio, cara? Aquilo ali, pra mim, é um exemplo muito nítido. Pra quem é jovem, inclusive, pra quem tá entrando agora na universidade, principalmente, de falar, você quer voltar pro seu ensino médio? E aí você pensa que tipo de pessoa que vai ter boas lembranças do ensino médio? Que tipo de pessoa que vai falar, nossa, é pra aquela época que eu quero voltar? E aí fica a pergunta, vocês querem voltar pro ensino médio de vocês? De jeito nenhum. Não, Deus me livre. Tá doido. Meu Deus, nunca mais. Eu já passei por isso, não preciso passar de novo. Voltar a ter a cara cheia de espinha de novo, ser metade do peso que eu sou hoje, a vida social zero. Não. Tá bom do jeito que tá agora. Quem quer voltar pro ensino médio é o pessoal que fazia bullying com os coleguinhas. Que essas pessoas, assim, que estavam ótimas, né? Se divertindo. Exatamente. E a última reflexão é uma afirmação, assim, que existem algumas coisas que talvez você pudesse considerar como naturais. A história não é uma delas. Mas tem algo que ela é bastante natural. E é difícil de negar a natureza disso. Tem algo que é natural e é a mudança. Se tem uma coisa que a natureza tem, é mudança. A natureza muda. A natureza não é estática. Então, se você, colega ouvinte, ANCAP, você está tentando voltar para uma origem natural de alguma coisa, você se lembra disso. Você falou de natureza, você falou de transformação. Faz o menor sentido você tentar justificar algo estável e dizer que aquilo é natural. Isso vale para muita coisa. Isso vale tanto na tentativa de justificar a origem natural do capitalismo, que não há, é artificial, mas vale também para as tentativas de justificar a origem natural dos gêneros. Dizer que a natureza nos faz homem ou mulher, um erro. Dizer que aquilo que, isso foge à natureza, dizer que homossexualidade foge à natureza, dizer que questões de gênero fogem à natureza, é algo por si só contraditório. Porque se a gente está falando de natureza, a gente está falando de transformação. A gente está falando da possibilidade de que se apareça algo novo. A gente está falando da possibilidade de que aquilo que era de um jeito ontem passe a ser de um jeito novo hoje. Sim, a gente pode falar de natureza, acho que dá para falar de história e natureza, e acredito que a gente tem que tomar o discurso sobre a natureza para o campo progressista. Defender que sim, vamos trabalhar com natureza, vamos trabalhar com transformação. Fechou? Fechou com essa reflexão bonita? Ficou bonito? Eu não gritei? Ficou bom. Gritei, né? Olha só, não gritei. Não, dessa vez. Ficou legal. Já que todo mundo ficou em silêncio, eu vou pedir para vocês agora, então, pra gente fechar esse episódio, se vocês têm considerações finais e indicações relacionadas ou não com o tema que a gente conversou aqui hoje. Tava procurando o nome do filme, que aí vem essas coisas de memória, né? Eu não lembro muito bem, mas ok. Aquele filme, eu quero ser grande. Sim, que sim. O cara tá no parque de diversões, etc. Eu lembro de algo assim, de ele envelhecer, né? Virar um homem de 30 anos e falar, meu Deus do céu, que porra é essa? E todas aquelas contradições de você tá em outra época, tá na mesma época, mas com ser uma pessoa mais velha, né? Enfim. Não sei porque eu lembrei desse filme. Não lembro exatamente o final, apesar de que ele é um filme de 88. Nossa, 88. Mas eu lembro de algo de não dá muito certo. Você sair daquilo que você é e tentar ir para outras épocas ou vivenciar outras coisas que não são do seu presente, nunca dá certo. Além do filme, a gente tinha falado do Mark Bloch. Eu lembrei do Apologia da História, o Ofício do Historiador, né, que é um livrinho muito, muito interessante. Eu não sou formada em História, eu fiz o mestrado em História. E aí, para fazer o mestrado em História, eu tive que ler várias coisas que eu até então não tinha entrado em contato, e esse foi um dos livros que me fez começar aquilo que o Rodrigo falou, né? Você vai ter que pensar e vai incomodar, a história vai incomodar, e é um dos livros que mais sobreviveu, assim, né? Quando eu penso em pessoas que estão entrando em contato com a história e que pode ser interessante, esse livro é bem, bem legal, assim, de começar, porque ele tem uma narrativa razoável, assim, né? De leitura mesmo. E é interessante a história dele, né? Porque ele foi escrito pelo Mark Bloch enquanto ele era prisioneiro na Segunda Guerra Mundial. Escreveu Apologia à História de cabeça e os manuscritos foram publicados pelo Lucian Febvre, que era colega dele. E o livro não tem ponto final,
porque ele é interrompido. E é uma maneira poética de terminar o livro, de certa maneira, porque não foi a redação do livro que foi finalizada. A escrita dele foi interrompida. E isso é trágico, mas ao mesmo tempo é lindo e fala muito sobre a nossa profissão. Nossa, isso é extremamente sintomático, assim, você pensar num livro que ele é interrompido na escrita da história, Sim. que ela é sempre interrompida. Sim, é lindo. E sabe É triste, mas é lindo. E aí você falou isso, eu lembrava dessa questão do ponto final e tudo, né, dele falar que não tem as notas de rodapé, etc. E aí eu fui pegar a edição que eu tenho aqui e ela tem um ponto final. Ela não deveria ter. Ela não então, é tão estranho porque as últimas palavras, né, tipo, pensando as últimas duas linhas, resumindo tudo, as causas em história como em outros domínios não são postuladas, são buscadas, ponto. Mas aí ficou tipo, tá. Parece que tá E aí esquisito, né? colocaram um ponto do nada, tipo, são buscadas, mas, né? É a edição... Deixa eu achar Da aqui. Zahar. É, da Zahar. Eu nunca tinha pego essa. A minha era muito velhinha. Tô vendo da aqui. Zahar. Eu tô Foi vendo da aqui a época da que eu tava Zahar fazendo a PDF. prova. E eu lembro que lá em casa eu tenho esse livro. A edição sem o ponto final. Nossa, que E legal. isso me chocou muito. E tá lá em Minas, né? Eu não tenho acesso ao livro aqui agora. Senão eu até tirava uma foto e colocava. Mas era isso. Esses são buscadas, era sem ponto. E como que isso tem um peso, né? Um peso dentro do próprio tempo que tá sendo escrito ali, né? Aquele tempo da própria escrita. Enfim, fica a dica. Acho que é um livro bem legal, assim, de começar a pensar a história e como que se escreve a história. É um livro interessante. E a Alana, vai indicar De Repente 30? Tá aí, é uma ótima indicação, de repente 30. Eu acho. É importante você ver, você acha que um outro tempo vai ser muito melhor, essa vida vai ser muito melhor, mas, né, às vezes o presente é muito mais interessante, né, tá realmente colocando ali. Mas eu acho que eu vou falar, só tem as duas coisas que eu já comentei, né, tem a Invenção das Tradições, do Hobsbawm, livro do Engels, né, A Origem da Família e da Propriedade Privada, e tem um TED Talk da Chimamanda Adichie, acho que dialoga bastante com o comecinho da discussão, de vocês contando as experiências da roça, as coisas assim, que é o perigo de uma história única, o perigo de uma única história, que enfim, é um TED Talk que virou livro, mas é exatamente isso, assim, ela vai falar dos problemas que é você só ter um lado da história e que a gente tem que buscar saber sempre, né, ouvir o maior número de vozes possível sobre aquele fato, né, não se apegar apenas a um narrador e ter, enfim, outras vozes ali. Acho que são essas indicações. Eu vou fazer 3 indicações aqui. Uma delas é um filme que eu vi faz um bom tempo, gostaria muito de ver de novo, é um filme de 2009, que é A Invenção da Mentira, ou O Primeiro Mentiroso, que é do Rick Gervais. E é um filme que, sem dar nem muita informação, mas você acompanha um sujeito que ele está num mundo em que não existe mentira, não existe um mentiroso. E como que você viveria num mundo em que não existe um mentiroso? E também como nasce a mentira, como que a mentira se torna uma possibilidade. Então essa é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é bastante conhecida, e talvez muita gente já tenha assistido, mas eu imagino que haja uma geração que nunca passou por esse filme. E já que a gente falou muito de Idade Média, e a gente falou de Idade Média de modo sério, não precisa falar de Idade Média de modo sério para você falar de Idade Média de modo comprometido. E a minha dica é Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python. Então, você quer ter uma boa percepção de Idade Média sem cair nesse tipo de estereótipo que é passado hoje? Vai assistir Monty Python, vai assistir Em Busca do Cálice Sagrado, vai saber o que a gente quer dizer quando fala dos cavaleiros que dizem Ni. E, pra fechar, assim, já que a gente também comentou sobre o Holocausto nessa gravação, vou deixar a recomendação de um seriado que ele foi lançado a primeira temporada esse ano pela Amazon Prime, que é o Hunters. O Hunters, ele conta a história de um grupo organizado por judeus sobreviventes do Holocausto e que vai tentar desbaratar uma conspiração feita pelos nazistas que foram abraçados como pesquisadores e cientistas pelo governo norte-americano logo depois da guerra. Eu queria saber se vale a pena. O Hunters eu queria saber se é bom, porque eu vi muita gente falando mal, mas quem falou mal eu não confio tanto no gosto. Eu queria alguém que eu confie no gosto falando se é bom ou ruim. As pessoas precisam saber que é uma produção pop. Se as pessoas forem assistir com a expectativa de que elas vão assistir um documentário sobre o Holocausto, elas vão se frustrar. Não se trata de um documentário sobre o Holocausto. É uma
um seriado que ele brinca muito mais com a exploitation da década de 70 do que qualquer preocupação de apresentar um conteúdo histórico muito, muito, muito refinado. Ao mesmo tempo ele tem uma produção de arte, atuações e um roteiro bem construído. E já que, aquilo que a gente falou aqui hoje de conseguir trazer paixão sobre conteúdo histórico, você conseguir não ser chato com relação a isso, você não precisa se preocupar em apresentar a documentação, mas você respeitar a documentação que foi analisada. Acredito que esse seriado ele consegue fazer isso. Como todo seriado pop, ele vai ter problemas também, né? Mas acho que vale muito a pena. Eu queria fazer 2 indicações. E são 2 filmes. Uma, puxando o bonde Em Busca do Cálice Sagrado, a gente precisava indicar também O Exército de Brancaleone. Boa, vamos fazer aí a dobradinha, né? Não, O Exército de Brancaleone é ótimo. Você assiste primeiro Em Busca do Cálice Sagrado, que é mais recente. Se prepara, porque o Exército de Brancaleone é da década de 60. Também dá uma visão paródica da Idade Média. Não tem o rigor acadêmico, eles praticamente condensam desde as invasões bárbaras até as cruzadas num filme só, mas eles também quebram muito essa idealização da Idade Média. A outra indicação, eu não sei, eu fico desconfortável de indicar qualquer filme desse cara, mas o Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, que apesar de o diretor ser quem é um ótimo filme que trata justamente dessa ideia de os bons tempos foram antes. Eu não vivo o melhor dos tempos. Quero voltar pra trás. Não sei se vocês assistiram esse filme. Sim. Sim, eu assisti. Eu assisti e eu tenho experiência pra contar que eu assisti no cinema. E como era de se esperar, a maioria das pessoas eram pessoas já dos seus 50 pra cima. Aí toda hora que aparecia algum escritor, algum pintor, né? Aí o público fazia... E aí quando acabou todo mundo bateu palma. Porque todo mundo queria pegar o carro e voltar no passado. Ai, aí você se arrisca a dizer que, cara, as pessoas não assistiram o filme. Elas só foram tentar ter uma experiência saudosista de uma época que elas não viveram, cara. E é justamente isso que o filme critica, né? Fala, viva o seu tempo, pô. O Woody Allen é um ser detestável pra mim, mas o filme é muito bom. Não, vamos deixar até esse disclaimer aqui, cara. Não precisa sair assistindo o filme do Woody Allen por aí, não. Até porque não é todo filme do Woody Allen que vale a pena, não. O sinal tem sérias críticas a falar que ele é realmente um grande cineasta e toda a filmografia dele é boa. Não. Tem algumas coisas que elas são interessantes, como é o caso de Meia-Noite em Paris, mesmo assim com adendos, porque se a gente fosse pensar em construção do personagem, principalmente do personagem central, por exemplo, é um vexame. Mas a ideia geral do filme é muito boa. Sim, a ideia é justamente essa. Eu queria ter visto esse filme dirigido por outra pessoa e com outros atores, pra ser sincero, exatamente. Ele valeria um dia ser refilmado. Então vamos refilmar, vamos refazer o que... Vamos refazer, vamos reescrever, mas de modo consciente. A gente precisa sim repensar a história, a gente precisa repensar as obras artísticas, a gente precisa repensar o cinema, a gente precisa repensar o que foi feito em outras épocas. E a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso com responsabilidade. Então a história não é estática, a história ela precisa ser criticada, e a gente tem que ser capaz de diferenciar o que é uma boa crítica histórica, o que é uma crítica histórica comprometida com documentação, comprometida com pesquisa, e o que é uma crítica histórica que ela é feita apenas no sentido de revisar a história, de inventar uma nova tradição para que seja condizente com os anseios atuais. Isso a gente não deve fazer. Palavras finais? Vamos lá, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer o convite, adorei conversar com vocês, às vezes eu falo até demais. Aguardem quando eu perder a vergonha, porque aí eu vou falar mais ainda. Me sigam no Twitter, né, Denis Almeida 82, tudo junto, @Denis Almeida 82, tudo junto. Eu também tô lá no Clio História e Literatura, vocês acham nas principais redes sociais. Tem o ClioCast, tem o Medievalíssimo, tem o Museando, que as pessoas podem ouvir também no feed, nos principais agregadores. E quando me chamarem, tô aqui de volta. Maravilha. Não, é um prazer, cara. Você vai ser chamado certamente para outros episódios. Daqui a pouco você vai se tornar o nosso professor de história oficial. Vai participar de outros programas também. Logo, logo você perde a vergonha. Denis, estou tentando perder a vergonha até hoje. Toda vez que o Rodrigo pergunta alguma coisa, eu tremo. Ai, meu Deus, o quê? Isso porque elas são donas do podcast. Cara, elas são donas do programa.
É porque eu não queria interromper, porque tinha uma indicação que eu queria ter feito e eu não fiz. Eu pensei, Rodrigo, depois você coloca no meio. Só para finalizar, é um texto que a gente publicou no site notamanuscrita.com há um tempo, que é o Indagações postas por uma Nashlab e dispersas por um mocotó. Que é um texto bem curtinho, mas que fala um pouco disso, desse voltar ao passado, que eu fui tentar experimentar a geleia de mocotó de novo e foi um desastre, né? Que era uma das memórias que eu tinha de infância maravilhosas, de comer geleia de mocotó, e foi horrível. Então é um texto pequenininho realmente, mas quando a gente começou a gravar o podcast, eu lembrei e depois eu acabei esquecendo na hora de fazer as indicações, porque é estranho às vezes indicar coisa que a gente escreve, eu tenho que parar um pouco com isso, mas é um texto legal. E agradeço muito ao Denis por continuar falando, e continue falando muito também lá no Twitter, porque muitas das vezes, quando eu entro no Twitter, que eu não tenho entrado muito, é para ver lá o seu perfil, ver as suas aulas fio. Então, isso tem me mantido atenta lá no Twitter, que eu sempre fujo de lá. Obrigado. É um ambiente tóxico, né? Mas eu não sei ainda lidar com precisa. Sim. Tem que ter uma certa... Tem que se colocar a armadura do Templário lá do Sul pra entrar no Twitter. Eu dei uma pausa do Twitter no final de fevereiro. Eu voltei essa semana pra ver coisas do coronavírus e BBB, porque, gente, minha cabeça hoje funciona 50% coronavírus, 50% BBB. É só isso que ocupa a minha cabeça. Tem 1% pro resto das coisas da vida. Mas as únicas considerações que eu tenho aqui a fazer nesse cenário é, gente, se você pode ficar em casa, fique em casa, porque a gente vai lançar esse episódio essa semana mesmo, né, Rodrigo? Sim, de domingo, né? Vai estar ainda no meio do surto do corona, então, pelo amor de Deus, gente, fique em casa. Não precisa fazer estoque de comida, sair enlouquecido pro supermercado, porque não vai ter desabastecimento, tá? Tá tudo bem, não precisa ficar estocando comida pra um mês. Não tem necessidade disso. Se você fizer isso, vai faltar para as outras pessoas. Fique tranquilo, mas se puder, fique em casa o máximo possível, sabe? Saídas curtas para ir no mercado, na farmácia, coisas do tipo. E é isso, gente. Lavem as mãos. Então, com esse recado final, recado mais atual, a gente encerra o episódio de hoje. Se você gostou ou não gostou do episódio, fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente tanto por e-mail, pelo nãopodetocar@gmail.com, pelo Twitter e pelo Instagram. O perfil é @nãopodetocar, sempre com o D mudo. Os nossos perfis são comandados pelo Titi, que você ouviu o Titi aí na abertura do episódio. Vai lá ganhar nos lambejos. Se você quiser acessar os nossos perfis pessoais, todos os perfis que o Denis comentou aí também, os podcasts dos quais ele participa, as referências do que a gente comentou aqui também, as nossas indicações, tudo tá linkado na postagem, na descrição desse episódio, que você pode acessar em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com e lá você vai ter todas essas informações. Considere também apoiar financeiramente o Não Pode Tocar. Nosso perfil no PicPay também é @nãopodetocar. Te aceita contribuições de qualquer valor. Então pode ser tanto assinar o nosso plano mensal de 5 golpinhos ou dar contribuições esporádicas. Mas o mais importante é você compartilhar, recomendar o nosso programa, sugerir o Não Pode Tocar para novos ouvintes. Como sempre diz a Alana, espalhe a palavra do podcast. O podcast é uma mídia majoritariamente independente que depende dos seus ouvintes para chegar a um público ainda maior. Vamos encerrar por hoje então. O episódio foi bem interessante. Agradeço novamente a participação de todos e principalmente do Denis, que estreou em temporada oficial com a gente, já tinha participado do Pataquadas. Muito obrigado pela participação, e os ouvintes vão talvez se habituar a ouvir a sua voz aqui, porque a gente espera poder te convidar novamente. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, gente. falou. Estão ouvindo as panelas? Começou aí? Eu não. Começou, tá tendo bom. Cara, tá tendo um bom panelaço aqui. Sério? Aham. 8h30? 5 pra... olha, os capixabas são mais pontuais, os paulistas se adiantaram. Cara, mas tô gostando. Deixa eu tirar o fone de ouvido aqui só pra eu curtir esse momento um pouquinho. O Rodrigo já vai lá bater panela agora.
Já que está sendo gravado, estamos presenciando às 8h28 da noite do dia 18 de março, Rodrigo Hipólito se tornando um paneleiro. Vamos ouvir as panelas, gente. Vamos ouvir as panelas. Que lindo, isso, Brasil, nunca ia imaginar, cara, meu bairro tá um espetáculo aqui, cara, tá as criancinhas na janela gritando, fora a bolsa de cocô, tá ótimo. pra apreciar um pouco.